Fala, meu jovem, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, eu vou falar sobre as lixas. Eu já falei no vídeo anterior sobre o processo de funilaria, né, até chegar na pintura. Depois eu falei sobre o polimento e agora eu vou falar sobre as lixas aqui, que é o processo de funilaria, né, que estou fazendo na Saveiro. Para quem chegou agora aí, acompanhe os outros vídeos que vai entender o projeto da Saveiro. E para quem acompanha aí que está curioso para saber como é que tá a Saveiro já está no chão. Não é a altura oficial ainda que ela vai ficar, né? Dianteira ela dá com aquela suspensão que vocês viram que foi montado, mas a mola ainda está na altura original. Então ainda vai abaixar mais um pouquinho a dianteira, também não vai ficar muito mais baixo do que isso. E a traseira, suspensão original. E aí que vocês vê a diferença que dá fazer uma torre. Imaginem se eu tivesse utilizado na ponta do eixo ali. Isso aqui estaria uns 5 centímetros mais baixo na suspensão original, que é a suspensão aqui original, completamente original, amortecedor e mola original. E já ficou essa altura aí, porque a gente tem a torre elevada aqui. Então, como eu disse, esse saveiro daria para se rebaixar muito, mas não é o objetivo aqui. Eu vou andar um pouquinho mais baixo do que isso aqui, só um pouquinho mesmo. Não vou nada, só cumprir a legalização do veículo, que é um veículo legalizado. Então, o carro está no chão, apto a rodar, né? Mas no processo de funilaria. Então, aí como vocês podem ver, o lixamento inicial e aí fazer toda a remoção dessa massa. Não tem buraco algum no carro e afins. Isso daqui é tudo alargamento de chapa. Esse paralama aqui é bem alargado, não parece no vídeo, mas é muito alargado mesmo. Isso aqui é chapa. A massa aqui é só fazer os acabamentos. Essa massa é uma massa antiga que vai ser removida quase por completo aqui. E se precisar vai ser colocado na chapa, assim como deve ser. Bom, aqui sobre as lixas, a gente tem a maioria utilizada aqui. Existem outras numerações no meio aqui. A gente começa por uma 40, mas tem antes, tem 80, aqui tem 100, tem 120, tem 220, tem 400, tem 800, enfim. Mas só essas daqui, que são as mais utilizadas aí, as mais convencionais, dá para absorver completamente aí. Então vamos lá, o que significa os números aí? Primeiramente, você pode observar, né? Tem uma 40, 80, 150. Significa que em 1 centímetro quadrado de lixa, no caso aqui, teria 80 micro grãozinhos, vamos supor assim, umas micro areinhas aí, que é o composto, né, que faz a abrasão da lixa aí, é o que vai lixar. Vamos por 80 esferinhas aí, que vai fazer o lixamento. No caso aqui, né, cada 1 centímetro quadrado teria 150. Se a gente pegar uma lixa de polimento, a gente nem consegue arranhar aqui, em 1 centímetro quadrado tem 1.500, ou seja, esse grãozinho é muito pequenininho mesmo, você nem consegue ver ele. E consequentemente, quando vai subindo, né, em 1 centímetro tem 3.000, e é um negocinho muito micro mesmo, por isso que não chega nem a arranhar a pintura aí. É uma lixa para polimento. Então vamos lá, por isso que eu dividi aqui. Essas lixas aqui, elas trabalham a água, né, molhada. Para fazer etapa de polimento, ela vai lixar o verniz do carro aí, ou a tinta PU, para fazer o polimento. Por isso que a abrasão dela é muito pequena, ou seja, as partículas dela são muito pequenininhas para caber em 1 centímetro ali, e elas têm muitas partículas. Essas são as lixas de polimento, como eu disse, tem 1.000, 1.200, 2.000, 2.500, 3, 4, enfim. Essas lixas de polimento funcionam a água aí. Essas lixas aqui geralmente funcionam a seco, mas elas são uma lixa híbrida, então daria para trabalhar molhado, mas geralmente se trabalha a seco aí. E essas daqui, né, principalmente são as lixas para massa. Quando você passa a massa no carro, que é muito mais difícil de se lixar, então se utiliza uma lixa bem mais agressiva, que tem poucos componentes, né?
E poucos componentes significa que os componentes são maiores, e se eles sendo maiores, ele agride mais aonde vai ser lixado, ou seja, a massa ou a pintura do veículo aí. Então, geralmente, o A40 é bem difícil de se usar, tem que ser uma massa muito severa e algo muito grande. Geralmente é 80, 100 e 150 ali. E por que serve todas as lixas? Por que tem um monte? Para fazer o refino, ou seja, você passa a massa ali, você entra com uma 80, você lixou a massa ficou lisa, né? Ficou plana. Mas ali tem muitas ranhuras, porque esses grãos ele causam muita ranhura. E aí você precisa utilizar uma lixa um pouco mais fina para comer aquelas ranhuras lá. E depois você precisa de uma outra um pouco mais fina para tirar as ranhuras dessa daqui. É mais ou menos como uma etapa de polimento aí. Se lembrem que as boinas, ela tinha um composto agressivo e cada boina que você passava deixava um micro risco diferente. Você tinha que usar outras que seriam menos agressivas, né? E evidentemente as lixas é a mesma coisa. Quanto maior o número que você for usando aqui, ela vai tirando os riscos da lixa anteriores. Claro que se você usar uma 80 e depois vir com uma 1500 aqui, não vai resolver absolutamente nada, porque é todo um processo, por isso que existem várias lixas aí. Então você fez a massa lá, tal, lixou, refinou com a 150, às vezes uma 220 lá. Na etapa do fundo, geralmente a gente usa a 320 para lixar o fundo, que ele vai dar uma ancoragem aí para tinta. Geralmente as pessoas já pintam na 320, passa o fundo, lixa com a 320 e aí consequentemente já vem com a tinta em cima. E geralmente tem pessoas que lixam na 400 até a 600 aí. Se passar disso, lixar o fundo muito, ele acaba não ancorando muito bem a tinta. E aí o excesso de zelo aí pode causar escorridos aí. Então geralmente até na 400 ou na 600 para deixar uma pintura bem lisinha, dependendo do que for fazer, é viável. Num carro aí geralmente as pessoas param na 320 ou na 400, que é o mais recomendado aí, que ele tem uma superfície boa, né, para ancorar a tinta poliéster. Bom, e a composição de basicamente todas as lixas aí seria óxido de alumínio e a bauxita, que é mais ou menos o composto de todas as lixas aí, assim como eu vou mostrar aqui. Ó, como vocês podem ver, ó, composição óxido de alumínio, e na maioria das lixas a seca assim é a bauxita, que é o componente que faz a abrasão de lixa aí. Então outra coisa que é muito importante sobre as lixas aí é se utilizar a lixa de mesma marca. Se vai utilizar a Norton aí, por exemplo, todas as lixas da Norton. Se vai utilizar Tigre, sei lá, todas as lixas Tigre, porque de um fabricante para outro pode ser que tenha uma pequena mudança na composição, e uma 320 da Norton não condiz com uma 320 da Tigre, e aí você pensa que está refinando, mas no caso você não está refinando. Isso eu percebo muito com lixas de polimento. Aqui ó, a gente tem uma da Norton de 1500 e aqui a gente tem uma Wurt de 3000, e essa daqui, por incrível que pareça, ela é mais agressiva que uma 2000 da Norton. Então tem que tomar muito cuidado com isso, achando que está refinando, mas está utilizando uma marca diferente, e acaba, de vez de refinar, acaba deixando igual ou pior, porque a gramatura do fabricante não condiz com as outras. Não digo que está certo ou que está errado, mas tomem muito cuidado com isso. Se for utilizar uma sequência de lixa, utilizem de mesma marca para não dar errado aí. E como eu disse que ia mostrar outras lixas, as lixas escuras aí geralmente é lixa de ferro. Então é lixa para lixar ferro, e geralmente não é utilizado no caso da funilaria aí. Essas outras duas lixas aqui, que são lixas especiais aí, lixa para lixar o fundo, somente para lixar o fundo. A gente tem a Ultra Fine e a Microfine. Ela serve para utilizar no fundo, depois que passa o fundo tal, tirou as imperfeições com a 320, tá legal lá, só passa ela é uma lixa bem, sei lá, o composto
dela é muito fininho mesmo, mas no fundo ela age muito bem e não deixa marca nenhuma. E funileiro que trabalha com uma produção acaba não utilizando pelo valor elevado de lixa aí. Aqui quando você pega uma lixa, por exemplo, você já sabe, né, que a lixa é uma lixa d'água, a gramatura da lixa está aqui. Você já sabe que é uma lixa de óxido de alumínio, então você já tem basicamente todas as informações que você precisa aqui. E aí no caso, você pega uma lixa de outra marca aí, você já identifica também que é uma lixa de composto, né, de óxido de alumínio, de 320, não dá para ver, mas é 320 aqui. E é uma lixa híbrida aí, também não dá para ler ali, mas é uma lixa híbrida que dá para usar tanto a seco como a água aí. E depois disso, as lixas tem os cortes, né, que você vai fazer. Hoje em dia existem uma diversa gama aí, tem as redondas de velcro para colar, mas as mais comuns e tradicionais, as antigas aí, são os tacos maiores, né, os tacos flexível menor e a lixa aí, a treme-treme, que é mais conhecida. No caso, essas lixas estão do tamanho para essa daqui. Essa daqui utiliza ela inteira, só que virada, como vocês podem ver. Essa daqui já não serve para você utilizar aqui, tem que utilizar ela assim. E essa daqui está cortada assim. Essa daqui, uma lixa faz as 3 partes perfeitamente assim, que a gente utiliza o corte aqui. E essa daqui já não dá, tem que só utilizar 2 partes para cada lixa. Geralmente o tamanho de lixa não muda muito, é mais ou menos esse daqui. E aí no taquinho, né, existem vários desses aqui, existem mais fininhos, mais curtos e tal. Esse daqui, um recorte de lixa aí comum, vai conseguir suprir. Ele tem o encaixezinho aqui e o encaixezinho ali, ou dá para segurar na mão e fazer o uso. E esse daqui tem as presilhas, né, em cima e embaixo. A lixa já nem precisa ser cortada porque ela já é feita exatamente para isso. Tem o tamanho ideal ali. E essa daqui também tem o tamanho ideal para se colocar aqui e fazer o fechamento ali. Beleza, meus jovens? Então, basicamente é isso. Vocês conseguiram entender como funciona, né, a gramatura de lixa, como usar as lixas aí. Os lixadores, os tacos mais comuns, as máquinas mais comuns. Como eu disse, tem uma gama muito maior aí, mas o mais comum, o mais basicão de casa aí para se fazer são esses daqui. Então eu espero que tenha ajudado aí. Já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novas dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.